Olá, amados, a paz do Senhor. Novamente estamos aqui, para mais um estudo. E hoje nós vamos estar falando sobre mais uma situação que acontece, no cotidiano de pessoas que estão passando por uma separação, casais, ou que já passou por um divórcio, E essa situação acontece muito. Mas aqui a gente vai falar como mais uma estratégia de Satanás. Satanás, ele usa essa estratégia com todos. É a mesma estratégia. E nós vamos ver que estratégia é essa. E por que ele faz essa estratégia? Por que essa situação acontece? E antes da gente entrar aqui no nosso estudo de hoje, vamos aqui em Efésios, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 27, que diz: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27, certo? Então nós vamos aqui a esta situação de hoje, falar sobre essa situação ao qual Satanás usa como mais uma estratégia para que as pessoas realmente ali, consequentemente, venha a desistir, venha a ficar irado, venha a se revoltar contra essa situação. E a situação que nós vamos ver hoje é esta. Muitas meninas, isso acontece mais com as meninas, com as mulheres. Por quê? As mulheres, elas são mais detalhistas do que os homens. Os homens até notam essa mesma situação aqui que as mulheres. Mas as mulheres, por serem mais detalhistas, elas conhecem mais, elas têm assim uma visão maior sobre essa situação que nós vamos falar. O que acontece? Na maioria das vezes, quando um casal se separa, ou que vem um divórcio, onde a outra pessoa casa-se logo, ou se junta logo com a outra mulher, ou com outro homem, Essa situação vem como? Aqui a gente vai usar como uma afronta. Satanás, ele usa essa situação como uma afronta a você, Aqui no caso o cônjuge, o verdadeiro cônjuge. Aí acontece o quê? O cônjuge, que saiu de casa, que abandonou a família, ele faz o quê? Com essa outra pessoa, ou essa outra mulher, ou esse outro homem, eles passam a fazer coisas com essa outra mulher, ou com esse outro homem, coisas que eles não faziam com os seus cônjuges, seus verdadeiros cônjuges. Como o quê? As mulheres, elas notam, a primeira coisa que elas notam, é o quê? Coisas como viagens, passeios, coisas que os maridos não faziam com elas quando elas eram casadas, ou até quando namoravam, certo? Coisas que ele não fazia e passa a fazer com essas outras pessoas, com uma outra mulher ou com outro homem. Então, tipo uma viagem, um canto que você nunca foi, Ou às vezes, as meninas notam muito a situação da aliança. Geralmente, quando tem pessoas que, isso aqui passa de situação para situação. Tem pessoas que no casamento, os esposos, às vezes não usavam aliança, Às vezes ficava dizendo, não, porque coça, dava uma desculpa para não usar a aliança. E já com essa outra mulher, essa outra pessoa, eles passam a usar a aliança, eles usam. Inclusive, eles mostram, que estão ali com a aliança. E o detalhe é que eles usam uma aliança grossa. Eles fazem questão de mostrar que estão com a aliança e com a aliança grossa, Fazer questão para mostrar.
E aí acontece essa situação, né? As mulheres, elas notam mais do que os homens, né? E aí, né, muitas situações as meninas aqui me dizem, meu esposo, ele não queria usar aliança, mas com essa outra pessoa ele usa. Meu esposo, eu sempre pedi para ele usar uma aliança e ele nunca usou comigo. Outra situação eu sempre pedi para o meu esposo, ele quebrou a nossa aliança, sempre tem essa questão de muitas. Quebrou a aliança e ele disse que ia comprar outra e nunca comprou, né? E agora com essa daí ele vai e compra uma aliança, né? E comigo ele nunca comprou. Então as mulheres, elas notam essa situação. Fora os passeios, tipo... tem meninas que me procuram e dizem assim, mas ele viaja muito com essa outra pessoa, ele vai para todo canto com ela e comigo ele nunca fez isso. E isso cria o quê? Satanás, ele trabalha aí, né, com essa situação. E essas mulheres, a maioria delas, adquirem raiva dessa situação. Elas passam a sentir raiva, certo? E elas começam aí a dizer, ele não me ama, ele não me amava, e porque ele faz isso com ela e não fazia comigo, então ele não gostava de mim. Mas aqui a gente vai entender que é uma estratégia de Satanás exatamente para que a pessoa venha a se irar, para que a pessoa realmente venha a adquirir raiva, revolta, certo? Essa situação acontece com todos, certo? A estratégia de Satanás ele usa em todas as situações aqui. Essa é a primeira estratégia que Satanás usa. Satanás ele sabe como afrontar a pessoa. Então, Satanás aqui, a primeira estratégia que ele usa é essa situação, de tentar enganar essa pessoa, mostrar para ela, certo? Essa situação, certo? E isso deixa a pessoa irritada. Isso deixa a pessoa com raiva, com revolta. A pessoa se revolta realmente sobre essa situação. E aqui é mais uma cilada, é mais uma situação, uma estratégia que Satanás usa para que a pessoa venha aqui a não adquirir raiva, adquirir revolta. E o que acontece? Satanás, ele conhecendo a situação, ele conhece a situação, ele sabe, certo? Satanás usa aqui porque ele sabe da situação da pessoa, ele conhece, ele sabe que o esposo nunca fez isso com a esposa. E aí ele usa essa situação com outra mulher. Satanás, ele tem essa estratégia, né? E aí Satanás, ele não conhece os nossos pensamentos, certo? Quando ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele conhece as nossas ações, ele fica ali em derredor, certo? Escutando situações para que lá na frente, aqui eu estou falando de casamento. Então, ele conhece situações que antes o seu esposo não fazia com você. E aí ele usa com essa outra pessoa, certo? Tipo, Satanás, vamos dizer, ele viu uma situação de que o seu esposo não usava aliança. Ele dava desculpa. Satanás, ele sabe dessa situação. Aí já com essa outra pessoa, ele vai usar essa outra situação para o quê? Para dizer, né, para mostrar para você que com você ele não quis, seu esposo não quis, mas com essa outra pessoa ele não quis. Mas por quê? Porque Satanás, ele sabia dessa situação e ele vai usar essa estratégia, certo? Para lembrar você como uma afronta. Isso vem como uma afronta a você. Então você precisa vigiar nessa área e entender que é onde Satanás usa essa questão para mostrar para você, certo? Uma incidência aqui para você desistir, para você aqui. A gente vai entender aqui diversas situações, os enganos de Satanás, certo? Fazer com que você inebrie você, certo? Satanás, ele vai inebriar você, adquirir raiva, revolta quanto a essa situação. Porque Satanás, ele
escuta a situação, ele viu aquela situação e ele vai usar aquela situação contra você mesmo. Então aqui, gente, vamos ficar aqui de alerta, porque Satanás ele vai trabalhar nessa situação como uma afronta a você, como uma afronta às pessoas que estão lutando por uma restauração de casamento, porque a partir dessa situação muitas pessoas desistem, muitas pessoas acreditam realmente naquela situação, né? E elas adquirem o quê? Elas vão adquirir aqui uma situação de... vão disseminar de que aquela situação, certo? O parceiro está bem com aquela pessoa. E a gente ele vai se utilizando dessa situação como uma influência, como uma forma usual, certo? Induzindo você, certo? A desistir, a dizer, a afrontar você, induzir você, né? De uma forma que você vai notar aquela situação e você vai sentir desprezo, você vai sentir revolta, você vai sentir raiva. Diversos sentimentos vai vir a você. Então, essa situação, essa estratégia, Satanás usa para essa questão como uma afronta, certo? E aí ele vai semear essa situação na sua vida. Então aqui eu quero deixar isso aqui como um alerta de que isso aqui é um engano de Satanás. Isso aqui é um engano, certo? Uma estratégia que Satanás usa, certo? Para que você, certo? Venha realmente a desistir da situação, venha realmente a ficar com raiva, a adquirir ódio do seu cônjuge, né? A você dizer assim, na sua mente você vai dizer, comigo ele nunca fez, mas com ela tá fazendo. Por quê? Né? Satanás ele usa essa situação contra você mesmo, ele conhece essa situação. Ele sabe que o seu esposo com você nunca fez aquela situação, ou sua esposa fez aquela... Às vezes, né, para o homem aqui é em forma de um carinho. Às vezes o homem vê o carinho, às vezes o homem vê que a mulher dá mais atenção a outra pessoa do que a ela mesma, quando eles eram casados, quando eles estavam juntos. E Satanás ele usa essas e diversas outras situações. Satanás ele sempre vai mostrar o contrário, certo? E aí acontece o quê? Acontece que as pessoas vão desistindo, acontece que as pessoas não oram mais, acontece que as pessoas se revoltam, acontece a ira nasce daí, certo? E aí é onde Satanás vai ajudando e você vai começando com esses sentimentos, né? Adquire raiva, revolta, desiste, não ora mais, né? Porque vê essa situação e aquilo entristece você, certo? E aquilo dali fica como um engano de Satanás. Satanás ele tenta enganar você com essa situação, de mostrar para você muitas vezes, né, de mostrar para você que a outra pessoa tá bem, que com ela tá feliz e com você ele não foi feliz, certo? Satanás ele usa essa estratégia para dizer essa situação, para mostrar para você, ó, teu marido não tava feliz contigo, ó, mas com essa daí ele tá feliz. Vê como ele tá feliz. Ele leva ela para passear, ele vai para situação. E outro dia eu estava falando com uma pessoa, né? Mesma situação, que eu já falei com pessoas, é a mesma situação. E ela disse, eu sempre pedi ao meu esposo para ele ir a tal lugar comigo. E ele comigo nunca foi, mas com ela foi. Porque Satanás, ele sabe dessa situação. Satanás sabe que o seu esposo nunca levou você naquele lugar. Certo? Satanás, ele sabe. E ele vai usar essa situação para afrontar você, para dizer e você adquirir raiva. Você vai ficar realmente, obter um sentimento de revolta, certo? Quanto àquela situação. Comigo ele nunca fez, mas com ela faz, certo? E Satanás ele conhece essa situação. Comigo também aconteceu da mesma forma, né? E acontece com todos da mesma. A estratégia que Satanás usa é a mesma para todos. Certo? Satanás ele não conhece, certo, o nosso interior.
Ele não conhece, porque a forma que Satanás usa, certo, para trabalhar, Satanás ele age, certo, no exterior, certo? Ele não usa o interior, ele usa o exterior para ali nos afrontar. Ele sabe usar essa situação, ele sabe que essa situação vai perturbar você, ele sabe que essa situação, certo, vai deixar você triste, vai deixar você com ira, vai revoltar você. Ele sabe como usar essa situação, então ele vai pegar situações ao qual você não vivenciou com seu esposo, ou seja, sonhos que você tinha, certo, com seu esposo, certo, mas vocês não conseguiram realizar. Seja até um filho. Um filho também aqui, Satanás também coloca. Por exemplo, o seu esposo, há situações que as esposas não conseguiram ter filhos com seus esposos, né, porque não deu tempo no seu casamento. E Satanás vai lá e usa essa situação e a outra pessoa vai engravida, certo? Você tinha um sonho comum com o seu esposo de ter filhos. E aí essa situação acontece com a outra pessoa. Satanás também se utiliza dessa situação, certo? Porque Satanás, ele sabe dessa situação, sabe que você tinha sonhos. E aqui entra tudo, porque Satanás ouviu, certo? Satanás, ele sabia da situação. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo meu. Meu esposo... A gente nunca foi, meu esposo não foi, sempre foi muito mais caseiro do que eu. Eu sou caseira, mas ele era mais. A gente não era de viajar para canto nenhum. E a primeira coisa que Satanás fez, certo? Nos primeiros anos que ele estava com a outra pessoa, que o meu esposo estava com outra pessoa, ele passou a viajar com essa outra pessoa, com essa outra mulher com quem ele convivia, e ele, certo? Passou a frequentar pousadas, hotéis, né, ficar em hotéis 5 estrelas, coisas que meu esposo nunca fez comigo, coisas que meu esposo nunca me levou para um hotel de 5 estrelas para a gente passar um final de semana, né, num resort ou numa piscina, em algum canto que nós ficássemos sozinhos. E já com essa outra pessoa, certo? Era um sonho meu e que eu comentava com o nosso esposo, né? Que a gente iria para um canto passar um final de semana e a gente nunca conseguiu. Nos nossos 5 primeiros anos de casamento, né? Após a separação, antes da separação, a gente nunca conseguiu realizar esse sonho. E já com essa outra pessoa, ele fez. Ele levou ela no mesmo jeito que a gente tinha combinado. E isso me deixou com muita ira, com muita raiva. Eu fiquei com raiva. Certo? Aquilo dali me indignou. E é essa situação que Satanás usa com todos. Certo? Essa daqui é uma estratégia que Satanás usa. A aliança também é uma situação. Meu esposo, ele nunca quis usar ele sempre usou. No meu caso aqui, o meu esposo sempre usou a aliança. Mas quando ele casou, foi viver com essa pessoa, ele fez questão de mostrar para mim que usava, porque eu sempre gostei de aliança grossa, certo? No homem, assim, não em mim. Na mulher, eu acho que é mais delicado, uma pequenininha, com strass, isso aqui é o meu gosto. Mas, assim, para homem, aqui é o meu gosto, estou falando do meu gosto. Eu acho mais bonito um homem que usa aliança grossa, né? E eu sempre gostei disso. Inclusive, eu uma certa vez comprei um par de alianças grossa, mas ele nunca quis usar. Veja como Satanás, ele usa essa situação. Meu esposo, ele nunca quis usar, porque ele achava feio. Não, ele achava exagerado, ele achava diversas... Veja como é que Satanás trabalha. Ele achava grossa, ele achava feio, né? Eu tentei, até uma vez... para comemorar um aniversário do nosso casamento em um ano, eu coloquei essas alianças numa caixinha, certo? Coloquei e refiz o pedido de casamento, né? Uma forma romântica, né? Preparei uma noite pra gente e tal e tal. E aí, o que foi que eu fiz? Botei essas alianças numa caixinha, fiz uma caixinha bem bonitinha, botei essas alianças, né? E pedi,
né, para ele usar, para ver se ele usava essas alianças. Uma forma de eu tentei assim, né, para ver se ele usava, né? Porque ele olhava nas mãos dos amigos dele, dizia que era exagerado, que era grosso, que achava feio, que tava. Mas eu sempre achei bonito. E aí eu fiz essa situação, montei uma situação para ver se ele usava. Mesmo assim, ele não usou, porque ele disse, não, é feio, deixa guardada, né? Guardou a caixa, guardou as alianças e nunca usou, certo? Essas alianças. E quando casou-se com essa outra mulher, o meu esposo fez o quê? Passou a usar uma aliança mais grossa do que a que eu havia. A primeira coisa que eu notei, certo? A primeira coisa que eu notei foi essa situação, certo? Logo nos primeiros meses que a gente havia se separado, a primeira coisa que ele fez foi enfiar uma aliança grossa no dedo. Tanto ela quanto eu vi, certo? E aí veja como Satanás se utiliza dessa situação. Aí a gente começa a dizer, comigo ele nunca quis usar, mas com ela ele usa. Mas por quê? Porque Satanás ele conhecia essa situação. Satanás sabia, certo? E Satanás ele tem como, certo, se utilizar da mente da pessoa. Certo? E ele usa essa situação. Ele usa essa situação contra nós mesmos. São situações que Satanás, estratégia que Satanás usa, certo? Para nos afrontar, para mostrar pra gente, olha, tá vendo? Ele não quis usar a aliança contigo, mas com essa usa. Olha, contigo ele não quis fazer isso, mas com essa ele faz. Olha, ele vai ao hotel com aquele hotel que tu querias. Ele nunca foi contigo, mas ele foi com essa. Então é essa estratégia, minha gente, que Satanás usa para que a gente venha adquirir raiva, revolta, certo? Então, Satanás, ele semeia, e daí também semeia a discórdia, semeia outras situações. Então aqui eu quero deixar para vocês que isso é um engano, certo? Mais uma estratégia que Satanás usa, certo? Com a esposa, com o esposo, certo? Situações que antes vocês não conseguiram, não deu tempo de vocês realizarem. E Satanás pega essa situação e, certo, usa essa situação e faz acontecer com essa pessoa. Porque ele tem como conduzir a mente dessa pessoa. Ele faz aquela pessoa esquecer. Por exemplo, aqui, o meu esposo nunca gostou de uma aliança, da aliança grossa. E aí Satanás, né, que ele tem o controle, né, da mente da pessoa, e ele controla, né, a mente da pessoa, e ele vai fazendo aquela situação, montando aquela situação, né, traz. Então a gente sabe que o ladrão, ele não veio somente, certo? O ladrão, que aqui é Satanás, né, representado a Satanás, ele veio para destruir, certo? Então Satanás, ele vai tentar inebriar, Satanás vai afrontar, Satanás vai usar essas situações que você não conseguiu ter com seu esposo para vir como forma de afronta, certo? A você. E com isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que você pode desistir, vai acontecer que você pode dizer que seu esposo não gosta de você, que não amava você. Eu já vi diversas situações desse tipo. Mas com ele fazia isso e comigo não fazia, então ele não me amava. Certo? E essa situação aqui é uma estratégia de Satanás, certo? Porque isso não é verdade. Isso aqui é só mais uma estratégia de Satanás, certo? Que Satanás ele usa com todos. Veja que se a gente for, se vocês forem conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma situação de vocês, elas vão contar a situação, certo? Parecida às vezes, mas é a mesma situação. Certo? Então, Satanás ele usa a mente, certo, dos vossos cônjuges para, certo, encaminhar ele a essa situação, para que isso venha como forma de afronta a nós. Então, certo, não olhem essa situação como algo realístico, como algo realmente, certo, de que seus esposos não amavam, não botem em dúvida, certo, porque, né,
isso gera dúvida nas pessoas. Então, não use essas situações, certo? Como dúvida de que seus esposos não amavam vocês, né? Como dúvida que ele não gostava de vocês, certo? Porque Satanás, ele planta a dúvida, certo? E essa situação vem como afronta, tá certo? Então, vamos prestar atenção, certo? E usar, certo? Aqui, vigiar, certo? E ver que essa situação não é verdadeira, ver que essa situação é somente uma estratégia de Satanás. Amém?